Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa reunião semanal, nossa primeira reunião semanal, desculpa, segunda reunião semanal de junho, né? Hoje é dia 10/6, segunda-feira. Bom, a gente começa, como sempre, olhando primeiro para o cenário local, né? A gente teve uma semana onde o Ibovespa ele renovou sua mínima histórica do ano, né? A gente viu o Ibovespa caindo aí 1,09% na semana. Fechou em queda aí, cotado aos 120.767 pontos, tá? A gente teve na semana a divulgação do PIB do primeiro trimestre, na terça-feira, que veio até acima das expectativas do mercado. O PIB brasileiro cresceu 2,5% contra um consenso de 2,2%, tá? Mas, de fato, o que acabou movimentando e fazendo preço no mercado essa semana foram os dados que a gente teve nos Estados Unidos, né, com relação ao relatório de emprego, que saiu na sexta-feira, e também a reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com representantes de instituições financeiras, que ocorreu em São Paulo também na sexta-feira, na parte da tarde, tá? Essa reunião, principalmente dela, saíram fatores que fizeram o mercado reagir muito mal no final, no pregão, no final do pregão de sexta-feira. A gente teve, na verdade, diferentes versões do que foi falado pelo Haddad nessa reunião, tá? Na verdade, foi uma reunião fechada, né, sem jornalistas, então por isso o tumulto com relação à repercussão dela no mercado, tá? Então, uma das versões que circulou, né, pelo mercado foi que o ministro ele deu a entender um possível abandono do arcabouço fiscal, né? Então, obviamente, o mercado acabou reagindo muito mal a um dado desse, né? Quando isso, de fato, foi a versão que o mercado acabou comprando da história. A gente viu aí o juros futuro abrindo fortemente, o Gata vai comentar aí mais à frente. O dólar disparou aí no final da sexta-feira, né? E a gente viu a bolsa também virando para forte queda, recuando aí 1,73% na sessão de sexta-feira, tá? Após o fechamento do pregão, o Haddad ele fez questão de qualificar que foi errônea a interpretação do mercado, né, e chamou de informação falsa que foi falado sobre ele na reunião, tá? Então, segundo o Haddad, né, ao ser questionado sobre o tema, ele disse que, na verdade, haveria possibilidade de contingenciamento, né, e não abandono do teto de gastos, e disse, inclusive, que isso é absolutamente normal e aderente ao que prevê o arcabouço fiscal. Bom, nesse disse-me-disse, né, de fato a gente vai ter que ver como o mercado vai reagir na sessão de hoje, né, então a gente teve uma informação que vazou no final do pregão de sexta e depois o Haddad desmentindo, né, o que o mercado precificou. Enfim, vamos ver como é que o mercado reage hoje ao longo do dia sobre essa situação, tá? Além disso, né, no cenário internacional, como eu falei, a gente teve no começo, logo no início da manhã de sexta, a gente teve a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos, que é o payroll, né? Então, o relatório de emprego dos Estados Unidos é o indicador econômico mais importante da economia americana, né? Ele sai toda a primeira sexta-feira do mês, tá? Aí o relatório ele mostra, então, né, como é que está o mercado de trabalho americano, e isso mede um pouco a situação com relação à expectativa de corte de juros ou não pelo Fed, né, e quando vão cortar. Tá? O fato é que no relatório de emprego ele apresentou uma criação de novas vagas bem acima do esperado, então mostra que a economia americana, o mercado de trabalho americano segue muito forte, tá? Foram criadas 272 mil novas vagas de trabalho contra uma expectativa do mercado de 182 mil novas vagas, né? Então um número bem acima aí do esperado, tá? E também teve apresentação de aumento do crescimento salarial. Tá? Então, o avanço de crescimento salarial teve alta de 4,1% contra 3,9% na base anual. Ou seja, além de gerar mais emprego, está aumentando o salário, né? Ou seja, a economia americana segue forte isso aí. Fica difícil o Fed ver a possibilidade de cortar juros com uma economia americana tão pujante da forma que está. Tá? Bom, então isso provavelmente, né, deve acabar adiando o ciclo de corte de juros pelo Fed, né? A gente tem que ver agora o pronunciamento do Fed ao longo dessa semana, tá? E apesar disso tudo, a gente viu o S&P 500 aí firme e forte, né, renovando máxima histórica mais uma vez, né? Subiu aí 1,32% na semana.
fechando a semana no campo positivo, né? Esses indicadores do relatório de emprego, né, apesar de não ter afetado a Bolsa Americana, ele impacta diretamente países emergentes, né? Então, o Brasil já estava em queda, somou com a situação do Haddad, a gente viu nossa Bolsa fechando mais uma semana em queda aqui na semana passada, tá? Olhando para o IFIX agora, né, voltando para o Brasil, falar do índice de fundos imobiliários, ele também fechou em queda na semana e recuou 0,69%. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX caindo em média 0,29% na semana, e os FIIs de tijolo caindo um pouco mais, 0,93% na semana. Tá? E na parte de moedas, aqui já acabei citando, né, o dólar ele teve forte alta aí frente ao real, principalmente na sessão de sexta-feira, subiu aí 1,89% na semana e chegou aí a R$ 5,35. Tá? O dólar ficou forte não só contra o Brasil, mas contra as principais divisas. E aí, olhando o DXY, né, que mede a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, né, o DXY avançou 0,30 aí na semana. Tá? Olhando para as criptomoedas, a gente teve uma semana híbrida aí, olhando as principais criptos, tá? Então, enquanto o Bitcoin aí subiu 3% na semana, fechou cotado acima dos $69.500, o Ethereum teve mais uma semana de recuo aí, caiu 1,83 na semana e fechou próximo dos $3.700, tá? Vou chamar agora o Matheus Ogata a comentar um pouquinho aqui da curva de juros. Bom dia, Matheus. Fala, Gustavão, bom dia. Bom, em relação à curva de juros, a gente teve o que você já comentou, né? A gente teve algumas notícias ruins que acabaram aumentando todos os vértices da curva. Até estou olhando para os vértices aqui na minha direita, na minha outra tela, literalmente todos os vértices em verde, né? Todos em alta, né? Muito por conta das notícias ruins, quer dizer, notícias boas, mas que acabam se tornando ruins, né, em relação ao emprego nos Estados Unidos, acabou gerando uma alta em todos os vértices, né? Isso junto com o nosso cenário Brasil aqui novamente em relação à fiscal. Fruto disso, a gente teve o Tesouro IPCA aí no site do Tesouro batendo IPCA mais 6,23, às vezes 6,29 no vértice 2029, tá? Realmente uma alta bem expressiva. Na nossa plataforma já está em IPCA mais 6, fruto dessas altas em todos os vértices, tá? É ruim por um lado, né, mas bom para o nosso, principalmente do ponto de vista da alocação do IPCA.